1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante, irmãos. O título é A Viúva de Sarepta. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Diz assim, irmãos: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu lhe apresento a tua palavra, Senhor, e a tua igreja. Fala conosco segundo a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos podem adorar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar, irmãos, hoje um pouco debaixo de um tema, e esse tema é: dê uma oportunidade para Deus. Dê uma oportunidade para Deus. Sarepta era uma cidade da Fenícia, na costa do Mediterrâneo. Ali aconteceu o primeiro milagre de Elias. Pede-se a uma viúva que estava ficando completamente sem comida, que compartilhasse o pouco que tinha com o profeta Elias. Este episódio nos ensina a convidar Deus para atuar através do seu ilimitado poder no âmbito dos nossos recursos e circunstâncias limitados. Como convidar Deus para atuar? Dê uma oportunidade para Deus. Como convidar Deus para agir? Através da fé como semente. Fé é semente. 2 princípios, irmãos, importantes relacionados à oferta são ilustrados por esta passagem das Escrituras. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que devemos ofertar algo, mesmo que seja tirado do pouco que temos.
Devemos ofertar algo, mesmo que seja tirado do pouco que temos. Esse é o tipo de fé, esse é o tipo de oferta, aliás, que envolve a nossa fé. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós andamos, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, disse que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No mesmo capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém. E que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Tenha fé. Nada agrada tanto a Deus como uma fé inabalável em tudo que Ele é e em tudo que Ele promete fazer. Nada agrada tanto a Deus como uma fé inabalável em tudo o que Ele é, na sua pessoa e em tudo que Ele promete. A fé viva exige que eu e você tomemos atitudes de fé. Tiago capítulo 2, versículo 26 disse que a fé sem obras é morta. Esta mulher, irmãos, tinha grandes necessidades que envolviam tanto a sua pessoa como a sua família. Se nós temos 1 Reis capítulo 17, versículo 8 e 9, Elias foi a Sarepta, não por sua própria vontade, mas foi segundo a palavra de Deus. Era Deus buscando tirar uma resposta de fé daquela mulher em um tempo de adversidade. Deus vai te procurar na sua adversidade. No versículo 10 e 11, Elias pede à mulher água e pão. A viúva trouxe a água, mas não havia pão. O tempo de adversidade, irmãos, é uma oportunidade para Deus agir. Dê uma oportunidade para Deus. No versículo 12, irmãos, a mulher vai desabafar, contar a sua situação ao profeta. E a mulher disse a Elias: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho. Bolo ali é um pedaço de pão, senão somente um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que eu e ele comamos e morramos. Aquela mulher disse: acabou, nós não temos mais nada a não ser isso. Algumas vezes, irmãos, Deus vai lhe exigir um pouco que você tem. Algumas vezes Deus vai lhe exigir um pouco que você tem para lhe trazer uma multiplicação extraordinária. Algumas vezes Deus vai lhe exigir um pouco que você tem para lhe trazer uma multiplicação extraordinária. João no capítulo 6, irmãos, uma multidão estava faminta. E de um rapaz, assim o refere o texto, com 5 pães de cevada
e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão, um número de quase 5.000 pessoas. E detalhe, eles recolheram naqueles dias do que sobejou 12 cestos cheios. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Diz João no capítulo 6, versículo 14, quando eles viram aquele milagre de Jesus, o que Jesus tinha feito do pouco, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. 1 Reis no capítulo 17, versículo 13, irmãos, Elias disse à mulher: não temas. A mulher disse: eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, para que eu faça para o meu filho, e nós comamos e morramos. Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Aí ele diz: porém, faze disso primeiro para mim. Faze disso primeiro para mim um pouco pequeno, depois farás para ti e para o teu filho. Antes, irmãos, de eu e você vivermos o milagre da multiplicação, é preciso se desprender da razão e dar o que nós temos, ainda que seja pouco, para Deus. Seja o seu tempo, seja as suas finanças, seja a sua vida, seja lá o que for, entregue para Deus. Entregue para Deus. Deus não está buscando de nós aquilo que nós não temos. Deus está buscando de nós aquilo que nós temos. Para ativar, irmãos, o milagre do abastecimento, é preciso antes ofertar o que tem, ainda que seja pouco. Oferte o que você tem a Deus. Se aquilo que você tem já está quase acabando, o pouco que você tem é o ponto de partida para Deus fazer um milagre extraordinário. Dê a Deus o pouco que você tem. Elias vai dizer no versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Tudo que aquela mulher precisava era de uma palavra de Deus. O que Deus estava dizendo para aquela mulher, para arrancar dela uma resposta de fé, era: você vai viver um período de provisão sobrenatural. E quando eu estava escrevendo esse esboço, Deus me dizia que haverá um período na sua vida de provisão sobrenatural. Virá um tempo do Senhor de provisão sobrenatural. Aleluia. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que venha a chuva. Por que Elias disse isso, irmãos? Porque no capítulo 17, no versículo 1 e 7, Elias havia profetizado contra o rei Acabe: não haveria chuva sobre a terra segundo a sua palavra. E não houve chuva sobre a terra. No versículo
que passados os dias, o ribeiro se secou, a terra secou. Mas a palavra de Deus era: haverá um período de provisão sobrenatural. Haverá um período de provisão sobrenatural. Segundo a palavra de Deus, irmãos, a mulher e o filho viveriam um abastecimento milagroso através do pouco que eles tinham, até o dia em que o Senhor enviasse chuva sobre a terra. Qual era a condição? Se a mulher ofertasse o que tinha em mãos, mesmo que ela tinha pouco, Deus não permitiria que o alimento acabasse. Se a mulher ofertasse a pouca farinha que ela possuía, o pouco azeite, a palavra de Deus era: eles não vão terminar, eles não vão acabar. Oferte, irmãos, o que você tem em mãos, mesmo que você tenha pouco, e Deus vai cuidar de suprir as necessidades presentes e futuras da sua casa. Entrega o que você tem para Deus, entrega aquilo que você possui para Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, ele diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele vai suprir na sua vida. Haverá um período de provisão sobrenatural. Deus me disse: haverá um período de provisão sobrenatural na sua vida. Está chegando um período de provisão sobrenatural, irmãos. Deus devolveria com abundância a oferta que o profeta estava exigindo da viúva que tinha pouco. Dá-me primeiro a mim. Isso é que arrancar uma resposta de fé. O profeta olha para a mãe, que olha para o seu filho e diz: dá para mim primeiro. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Jesus disse. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqueles irmãos que dão apoio aos mensageiros do Senhor receberão a bênção do próprio Senhor. Pois ao receberem esses representantes, eles estão recebendo o próprio Deus nas suas casas. João capítulo 13, versículo 20, Jesus disse: na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Naquele tempo, receber um profeta em casa era como receber o próprio Deus. Elias disse: para mim primeiro, dá-me o pão primeiro, depois você come, e o azeite e a farinha não vai acabar. Aleluia! Aleluia! Não vai acabar. Há um princípio judaico, irmãos, de que o representante de uma pessoa é considerado como a própria pessoa. Receber uma pessoa, um profeta, uma pessoa justa, equivale a receber Jesus e o Pai que o enviou. Elias foi até a casa daquela mulher que tinha pouco, que olha para a sua razão e disse: eu preciso alimentar meu filho primeiro.
depois eu me alimento. Elias diz: faça para mim primeiro. Elias estava dizendo àquela mulher: abra mão daquilo que você tem e comece a viver uma multiplicação sobrenatural de Deus. Abra mão daquilo que você tem, se desprenda, entrega para Deus, e quando você entregar o que você tem para Deus, Deus vai multiplicar na sua vida. Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar na sua vida. Você só vai poder desfrutar da multiplicação de Deus quando você for capaz de dar o pouco que você tem a Ele através da fé. Dá-me o pouco que você tem primeiro. Deus está esperando de você uma resposta de fé. Deus está esperando de você uma atitude de fé. Entrega o pouco que você tem a Deus. Existe um antigo ditado que continua ecoando, irmãos, que diz assim: sem Deus você não pode, sem você Deus não quer. Entregue o que você tem para Deus através da semente da fé. Deus, através de Elias, deu àquela mulher a sua palavra. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Como Elias? Milagre. Milagre não se explica, se vive. Milagre não se descreve, se desfruta. Deus estava dizendo: não vai acabar. Deus não tem que explicar a você como Ele vai fazer. Você só precisa receber a sua palavra e crer nela. Você precisa crer nela que vai vir até você. A porta vai abrir na sua frente. O milagre vai acontecer no seu trabalho. Alguém vai lhe ligar. Você vai receber uma ligação. Uma provisão de Deus vai surgir na sua vida. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Romanos no capítulo 10, versículo 17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deus te libera uma palavra para gerar fé em você, para você se levantar e ofertar a Ele o que você tem. Seja os seus filhos, seja a sua casa, seja os seus bens, dê para Ele, e Deus vai multiplicar, e Deus vai abençoar. A palavra de Deus, irmãos, gerou fé naquela viúva que só tinha comida para mais um dia. Como é assustador isso, irmãos. Aquela mulher, diz o texto, que vence o medo, vence a sua própria razão, porque ali estava um profeta de Deus dizendo que o pouco azeite, a pouca farinha não ia acabar. Ele não explicou, ele só deu uma palavra: não vai cessar. A mulher, quando ouve, irmãos, a palavra de Elias, ela responde a palavra que Deus deu ao profeta, mostrando uma atitude de confiança. Responda a palavra que Deus liberou sobre a sua vida com uma atitude de confiança, irmãos. Você tem uma palavra sobre você? Alguém lhe profetizou um dia? Alguém profetizou sobre a sua família? Tome uma atitude
atitude de fé e os entregue para Deus. E diga: Senhor, eles são Deus. Por quê? Porque Deus é fiel àquilo que Ele fala. Jeremias, no capítulo 1, Jeremias tem uma visão de Deus, versículo 11 e 12. E diz o versículo que: veio a Jeremias a palavra do Senhor, dizendo: o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias disse para o Senhor: eu vejo uma vara de amendoeira. E diz a Bíblia no versículo 12 que o Senhor ele se veste bem, porque eu velo, Jeremias, sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia! Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. As promessas do Senhor sobre a sua vida se cumprirão. As promessas do Senhor sobre a sua vida, elas irão se cumprir. Velar ali no original, essa cara, significa vigiar, apressar, antecipar, estar desperto, alerta, estar de sentinela e cuidar atentamente. Deus se lembra, irmãos, da palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Deus se lembra atentamente daquilo que Ele falou sobre você antes, irmãos. Deus se lembra daquilo que Ele falou sobre a sua casa. A amendoeira, irmãos, é considerada a despertadora do pensamento hebraico, visto que de todas as árvores é ela que floresce mais cedo, muito atenta à oportunidade de florir. É por isso que Ele compara a sua palavra como a amendoeira. Deus estava dizendo para Jeremias: eu estou esperando uma oportunidade para que eu cumpra a minha palavra. Dê uma oportunidade para Deus fazer um milagre na sua vida. Dê uma oportunidade, uma chance para Deus através de uma atitude de fé, porque você vai começar a viver um grande milagre de Deus. Deus está cuidadosamente atento, irmãos, ao momento de cumprir as suas promessas na sua vida. Não se esqueça disso. Diz a Bíblia que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, glória a Deus. Deus está sempre atento. Aquela mulher pega a sua pouca farinha, o seu pouco azeite, olha para o profeta, só tinha comida para mais um dia, e na sua expectativa, na sua visão, ela e o seu filho iriam morrer. Diz no versículo 15 que foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Faça conforme Deus te falou, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não fica questionando, pensando segundo a sua razão. Você não está entendendo. Faça aquilo que Deus lhe mandou fazer sem questionar. Se você acha como aquela mulher que já acabou de obedecer essa palavra de Deus, ele se levante, oferte o que você tem a Ele, porque Ele disse que haverá um período de sobrenatural na sua vida, de uma provisão abundante na sua vida. Ela se levanta, irmãos, prepara o alimento para o profeta. E diz o texto que comeu ela, comeu Elias, comeu o seu filho por muitos dias. Você não está entendendo, irmãos? Por muitos dias.
Elias havia orado e disse que não havia chover sobre a terra, sobre a minha palavra. Olha o profeta, irmãos, até que Deus mande chuva. Por um período, irmãos, de aproximadamente 3 anos, com farinha e azeite para um dia. Aleluia! Glória! Ah, você não está entendendo? Você está entendendo isso, irmãos? Deus não precisa de muito de você para fazer muito. Aleluia! É só você dar o pouco que você tem para Ele. Glória a Deus, aleluia! Dá aquilo que você tem para Ele. Viva o período de abundância sobrenatural na sua vida. Dá aquilo, entrega o que você tem para Ele. Seja lá o que você tem, fala que é dele. Ele lhe deu. Entrega para Ele aquilo que você tem. Comece a viver um período de multiplicação sobrenatural. 3 anos. Como, irmãos? A Bíblia diz, Deus dizendo: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Se você tem uma palavra, é tudo que você precisa ter. Se você tem uma palavra, é tudo que você precisa ter sobre a sua vida. Deus multiplicou a semente de fé que ela havia plantado. Aquela mulher não questionou, porque se ela usa a razão, ela não iria crer. Alguém escreveu que a fé é a razão repousando no poder de Deus. E ela dá para Deus o resto. Acabou. Quando você dá o que você tem, você não vai ficar sem nada. Glória a Deus, aleluia. No reino, irmãos, no reino, quando você dá o que você tem, você não fica sem nada. Aleluia! Deus vem com abundância. Deus vem com abundância. Deus multiplicou a semente de fé que ela havia plantado, através do ato de ofertar a Deus o que tinha. Dê uma oportunidade para Deus hoje. E diga para Deus que tudo que você tem, a sua vida, os seus filhos, a sua família, as suas finanças, o seu futuro é dele. E Ele vai cuidar do seu futuro. E Ele vai cuidar da sua vida. Aquela mulher ofertou tudo que tinha e viveu um período de abundância, de provisão sobrenatural. Diz em 1 Reis capítulo 18, versículo 41, que Elias disse a Acabe, o Elias que disse que não havia chover, que não iria chover. Ele volta e diz para o rei: ruído há de uma abundante chuva. Aleluia! Eles não creram na palavra de Elias. O moço de Elias vai atrás de um sinal. E Elias disse: vai e volta, busca um sinal, busca um sinal, busca um sinal, busca um sinal, busca um sinal. E o moço de Elias viu uma pequena nuvem. Aleluia, glória a Deus. Elias disse: essa pequena nuvem é um sinal que a chuva vai vir. Aleluia. Até o dia que o Senhor mandar a chuva, Deus vai lhe sustentar de maneira sobrenatural. Glórias a Deus, aleluia. Sabe o que eu entendi, irmãos, com esse texto? Você não precisa se preocupar.
Porque Deus vai lhe sustentar Aleluia, glória. quando a terra estiver seca e escassa. Deus vai lhe sustentar quando a terra estiver com seus rios secos e as plantações se secarem. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, Glória a irmãos. Deus. E o que você precisa é de uma palavra. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus, irmãos. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Quando você for orar agora, oferte alguma coisa para Ele. Oh, meu Deus, aleluia, Senhor. Entrega. Se Ele lhe orientou no Espírito, entrega. Aleluia. Diga para Ele que não é seu, que é dele. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Porque veio dele e Ele diz: devolva. Porque quando você me devolver, eu vou lhe dar mais. Entrega o que você tem para Ele. Oferte alguma coisa para Ele agora e viva o milagre da multiplicação. Senhor, meu Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor,